Irmãos, nós estamos nessa campanha de Operação Resgate. E estamos nos embasando nesse versículo que está em Marcos 16:15, que você já conhece, se não conhece pode abrir, mas a palavra de Deus fala que é uma ordem, né, uma missão que Jesus, que Deus nos dá do ide. Ide, pregar, espalhar o meu evangelho, a minha palavra verdadeira a toda criatura, aos quatro cantos do mundo, leve a minha palavra. Essa é a mensagem que a gente está tirando inspiração, Marcos 16:15. Pensando nisso, enquanto eu fazia a palavra, Deus me deu um título, geralmente eu começo pelo título, e esse título é Ferramenta Exclusiva. Amém? Ferramenta exclusiva. Eu não vou querer que você fale para o seu irmão, mas repita para você mesmo. Eu sou uma ferramenta exclusiva nas mãos de Deus. Meu irmão, não sei o peso que tem para você falar isso. Talvez você entrou aqui hoje e não sabe o valor que você tem. Talvez você está sentado aí hoje, já trabalhou muito na igreja, continua trabalhando, ou ainda nem iniciou. E talvez o inimigo tenha colocado muitas mentiras, através de bocas de amigos, que a gente chama amigos, talvez de parentes, colegas, que você não tem valor. Mas ele faz isso para que você fique estagnado, quietinho, parado, e não cumpra esse ide que Jesus pediu para nós. E ele sabe o valor que você tem. O diabo sabe o valor que você tem. Então, o trabalho dele é enganar você. Mas não deixe que isso aconteça. Você tem muito valor, você é uma ferramenta exclusiva na mão de Deus. Amém? Gente, no início, Deus ele criou os céus e a terra. Lá em 1 Gênesis. Deus criou os céus e a terra. No início, era tudo escuro e água. A palavra fala que o Espírito dele passeava pela água. E Deus ele foi criando as coisas, fez a luz, dividiu a noite do dia, deu ordens para que as árvores crescessem e dessem frutos, deu ordem para que tivesse pássaros, outros animais. E assim Deus foi fazendo até chegar no sexto dia. O sexto dia Deus criou algo que eu quero chamar de ferramenta. Criou o homem. Sexto dia Deus criou o homem. E ferramenta de relacionamento, de intimidade. Deus ele criou o homem para se relacionar com ele. A palavra fala que Deus, por muitas vezes, ele caminhava, passeava pelo jardim para conversar com a criatura, com aquilo que ele tinha criado, com essa ferramenta que ele queria se relacionar. Então Deus no sexto dia criou o homem. Muitas vezes a gente lê isso, escuta isso e a gente não sente o peso. Talvez você venha de uma semana muito difícil, eu não sei a sua vida, todo mundo aqui tem dificuldade, batalha, todo mundo aqui tem tribulação, talvez é na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, eu não sei. Mas depois que eu aprendi o tamanho do meu Deus, depois que eu aprendi que eu sirvo a um Deus que é onipotente, quando vem um problema, eu olho para cima e falo, eu sou filho do onipotente, que tem todos os poderes. Ele tem todos os poderes, irmão. Ele criou tudo com a sua palavra. Quando eu estou passando por uma dificuldade, eu olho para cima e falo, eu sou filho de um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, irmão. Até mesmo no silêncio. Quando você achou que estava sozinho, Ele estava lá. Ele estava contigo. Talvez hoje você está vivendo sem respostas, no silêncio, na escuridão. Talvez os seus familiares não estão te ajudando, nem irmãos da igreja, mas Deus está contigo no silêncio.
Quando eu estou passando por uma tribulação, eu olho para cima e falo, eu sou filho do Onisciente, que tem toda a sabedoria, que é a sabedoria. Então, irmão, independente do tamanho do teu problema, olha para cima e fala isso. Eu sou filho do Onipotente. Para Ele nada é impossível. Para Ele nada é impossível. O tamanho do teu problema não é nada perante o poder de Deus. Amém? Então eu começo com essas palavras para te motivar e para te relembrar, porque o inimigo, o trabalho desse, e a gente vai falar aqui, é ficar te enganando, mentindo e fazer com que você esqueça tudo isso que Deus é na tua vida. Deus criou o homem, depois criou a mulher, e quando Deus cria o homem e a mulher, enquanto eu produzia essa palavra, eu via como se fosse um carimbo. Irmãos, isso que eu vou mostrar aqui é do modo figurado, assim como Jesus, ele usava muitas parábolas, ele usava profissões, objetos, ele usava muitas parábolas assim para trazer a mensagem dele. E assim Deus ministrou na minha vida. Quando Deus criou o homem no 6º dia, eu vi um carimbo num passaporte. Você pode botar a primeira imagem lá. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Ali está a primeira imagem. Esse é um passaporte, gente. Todo mundo está vendo? Mas é um passaporte. Quando Deus criou Adão e Eva, eu vejo como se ele carimbou. E o que significa VE? Vida eterna. Quando Deus criou o homem no 6º dia, Ele criou para a vida eterna. Ele criou ele no jardim, no paraíso, para viver eternamente com Ele. Mas aí aconteceu uma coisa que todo mundo já sabe. A serpente foi lá e enganou a mulher, enganou o homem. E eles comeram do fruto. E a palavra fala que Deus, Ele deu essa ordem para que eles não comessem desse fruto proibido, porque se eles fizessem isso, eles iam conhecer a diferença do bem e do mal. E a serpente conseguiu ir lá enganar Eva e enganar Adão. E eles foram lá e comeram. E quando eles comeram, eles começaram a enxergar a malícia, eles começaram a enxergar defeitos, enxergar o bem, enxergar o mal. Foi como se tirou um véu dos olhos dele. E eles ficaram envergonhados porque estavam nus. E quando isso aconteceu, eles foram expulsos do paraíso. E com isso, através dessa decisão dos dois de comerem o fruto proibido, eu vejo outro carimbo, que vocês podem botar. Outro carimbo. Por decisão deles, pelo pecado, eles foram lá e carimbaram a morte eterna. A morte eterna. Porque Deus havia falado, não come desse fruto, se você comer, certamente morrerá. E eles foram lá enganados pela serpente e comeram o fruto. Antes de eu continuar, enquanto eu fazia essa mensagem, Deus me mostrou, me deu uma revelação, eu acredito que vai ser de grande valia para você. Eu fiquei imaginando por que a serpente, representada pelo diabo, quis fazer isso. Por que ela quis que o homem e a mulher conhecessem o bem e o mal? Porque naquela mordida que muitos usam de modo figurado, a maçã, a gente não sabe ao certo, mas a gente usa a maçã, naquela mordida no fruto proibido. Junto com aquela mordida, eles engoliram uma semente. É uma semente que é muito usada pelo diabo. É uma ferramenta nas mãos do diabo, essa semente. E é a semente da comparação. E por que isso, William? Porque o diabo, Lúcifer, ele era, como a gente diz, modo popular, ele era faixa de Deus. Ele era o braço direito de Deus, Lúcifer. Ele falava face a face com Deus. Só que ele alimentou uma semente
que é da comparação, do orgulho. E ele começou a pensar, poxa, por que eu não posso ser adorado como esse Deus? Como eu não posso ser louvado como esse Deus? E junto com ele ainda conseguiu enganar 1/3 dos anjos. E hoje a gente conhece como demônios, como espíritos malignos, como anjos caídos. E ele começou a se comparar com Deus. Poxa, por que eu não posso ser adorado? Por que eu não posso sentar nesse trono? E ele alimentou essa semente. E foi essa mesma semente que ele induziu o homem e a mulher a comer. Porque hoje, meu querido, por mais que a gente busque, a gente vive num corpo que é um imã de pecados. E a gente tem que diariamente abrir mão de muitas coisas para agradar a Deus. E por mais que a gente não queira, muitas vezes a gente vem para a igreja e compara o nosso carro com o carro do irmão que está estacionado lá fora. Por muitas vezes a gente vem bem vestido e olha a irmã se está vestido melhor que nós. Por melhor que seja a sua casa, você vai olhar para o lado para ver o que o vizinho está fazendo de novo. Olha lá, o vizinho botou uma cerca, eu vou lá, será que eu boto igual? Olha lá, o vizinho botou uma piscina, agora eu tenho que trabalhar mais para botar uma piscina. E cada um tem a sua fraqueza. De repente eu falei aqui algumas que não cabe para você, mas você sabe a tua fraqueza, porque todo mundo se compara. É uma semente que o inimigo tem alimentado. Então o pecado ele entrou no homem e eles foram expulsos do paraíso. E com isso o passaporte deles foi carimbado com morte eterna. O destino deles era a morte eterna. Deus ele criou o homem para se relacionar. Porém o homem resolveu se sujar e foi expulso do paraíso. Mas, graças a Deus existe um mas. Mediante a morte de cruz, mediante a morte de cruz, o sacrifício perfeito, olha o que Jesus faz. Passa a próxima. O sangue de Jesus, ele limpa esse destino do inferno. O sangue de Jesus, ele restaura o teu passado. O sangue de Jesus, ele paga o preço pelos teus erros, pelos teus pecados, pelas tuas falhas. O sangue de Jesus, ele apaga o carimbo da morte eterna. E ele deixa limpo de novo. Ele deixa limpo uma nova história para você. Mas William, com isso eu já vou para o céu? Ainda não. Porque o sangue de Jesus, ele limpa a tua vida, ele te dá uma oportunidade de ter acesso novamente ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Não é por mim, não é pelo um padre, não é pelo um pastor, não é pela uma placa, não é pelo um santo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, para você ganhar novamente esse carimbo que te dá acesso à vida eterna, você tem que fazer alguma coisa. E a próxima imagem. Você tem que aceitar Jesus de todo o teu coração como o único e suficiente Salvador. A palavra fala que aquele que crê e foi batizado já está salvo, será salvo. Então você, irmão, de repente está olhando para mim e fala: William, eu já aceitei Jesus, eu creio na palavra dele, até já fui batizado. E muitas vezes é uma tecla que vale a pena aqui enfatizar. A gente acha, né? Eu também já achei um dia, mas na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e desci as águas. Porque a gente acha que é bobagem. O que vai mudar na minha vida eu me batizar ou não? O que vai mudar na minha vida eu ir lá, descer numa piscina ou no rio lá, mergulhar?
E é isso que o inimigo alimenta. É essas mentiras que o inimigo vai alimentando. Da mesma maneira que ele talvez tenha te falado que você não tem valor, que você não serve para nada. É essas mentiras que ele coloca no nosso ouvido. Se a palavra de Deus fala que aquele que crer e for batizado será salvo, por que a gente não faz? Porque talvez é uma coisa tão simples. Eu não anotei isso, mas Deus me faz lembrar a cura de Naamã. Era só ele descer a água. Não é que aquela água tinha poder, é que tem um processo. Deus, ele quer ver o teu coração durante o processo. Deus, ele quer ver o teu coração durante a caminhada. Não é que a água da piscina da pastora tem remédio, vai curar tuas feridas, vai fazer cabelo crescer, emagrecer, não é nada disso. Mas é um processo, é um ato simbólico que a gente faz aceitando Jesus, deixando o velho homem de lado e nascendo uma nova pessoa. Então, meu querido, é isso que compra, na verdade não compra, é isso que te dá o carimbo, a oportunidade de viver no céu eternamente, uma vida eterna. É isso que faz você crer na palavra de Deus. Você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você tem lá carimbado novamente, vida eterna, salvação. Mas não é você aceitar da boca para fora, descer as águas só para mostrar para os outros. Porque muitas pessoas querem ter aquele carimbo no passaporte, mas poucas pessoas querem passar pelo processo. Muitas pessoas querem ser salvas, mas poucas pessoas querem passar pelo processo da salvação, da santificação. Porque é muito bacana botar lá na bio do Instagram, na rede social, eu sou cristão, filho de Deus, eu tiro foto, eu faço vídeo, stories na igreja. E o processo vai encarar quando? E essa batalha você vai ficar se escondendo até quando? Vai enfrentar quando ela? Então, William, eu aceitei Jesus, eu já desci as águas, eu creio na palavra dele, eu tenho já esse carimbo da vida eterna. Agora a minha vida vai ser uma maravilha. Não. Eu vejo quando a gente aceita Jesus, desce as águas, parece que, de jeito figurado também, o inimigo vai lá e pinta um alvo no teu peito. E aí vai começar o ataque. Mas eu não falo isso para dar medo, gente, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Eu já falei no início o tamanho do nosso Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. É um Deus perfeito, grande, para ele nada é impossível. Eu não falo isso para dar medo, eu falo isso para alertar, porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja e acha que é só levantar a mão, glorificar e não passar por nenhuma dificuldade, nenhum processo. A primeira batalha que vem, a pessoa sai correndo. E ela nunca cresce porque ela não enfrenta. Imagina Davi ir lá entregar a marmita, olhar para o gigante e falar, isso aí não é problema meu. Ele seria um dia rei. Então tem batalhas que talvez você está deixando de lado e você não está vivendo a plenitude de Deus. Você está fugindo do processo, achando que é mais fácil, você não vai sofrer, vai ter felicidade, mas é uma felicidade falsa. É tapar o sol com a peneira. Então no mundo, Jesus falou que teremos aflições, vamos ter dificuldades, vamos passar por muitas lutas, desertos, vai ser difícil. Vai ser difícil, irmão. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está passando por um deserto. Talvez é dentro do teu casamento. Você não é o único, irmão. Todo mundo passa algum dia. Talvez é nossa saúde. Você não é o único.
Talvez vão ter muitas outras pessoas aqui e em casa que estão nos assistindo com problema na saúde, no físico, no espiritual, porque às vezes a carne ela está bonita, bem vestida, banho tomado, mas o espírito e a alma estão detonados. E o que vai subir para a vida eterna não é a carne. Porque tem muitas pessoas que dão mais valor para aquilo que os olhos físicos enxergam do que aquilo que o nosso Deus enxerga. Daquilo que o Espírito de Deus enxerga. Que nós não podemos ver com os nossos olhos carnais. Então você vai ter muita luta, eu já passei por muitas, vou passar por muitas ainda, e assim a gente vai viver nesse mundo, de deserto em deserto, de tempestade em tempestade, mas com a certeza que a vitória já está no nosso passaporte. A vida eterna. A vida eterna. Porque é bacana falar aqui no domingo, só que amanhã quando o despertador tocar, certamente muitos terão murmurando, reclamando porque ainda não tem aquele carro que gostaria, que não está no emprego que gostaria, porque a casa não está legal. Mas o maior presente que você possa ganhar, Deus já te deu, está no teu passaporte, a vida eterna, a salvação. Nessa terra aqui vai ter muita batalha, meu, muita batalha. E aí então entramos no ID, que é a Operação Resgate. Levar a palavra, pregar a palavra, espalhar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E quando chegou nessa parte, Deus me mostrou uma imagem. Deus me mostrou uma imagem e eu tive que botar no papel. E eu tenho um pouco de facilidade, eu não sou dessa área, mas de montar algumas artezinhas no celular. E aí enquanto a Paloma estava lá tirando a camisa do micro-ondas, arrumando o roupeiro, eu estava bolando a mensagem. E é a próxima imagem. Aí está o ID, irmãos. Assim Jesus me mostrou. Aqui a pessoa, que é cada um de nós, quando aceita Jesus, ela faz o quê? A gente fala, aquela pessoa se converteu, né? Se converteu dos maus caminhos. E daí a gente começa a nadar contra a correnteza. E eu não sei quantos aqui já se aventuraram. Eu, até depois tenho que pedir perdão, minha mãe está aqui. Eu já dei minhas fugidas para ir no rio, né? Coisa de guri. E nadar contra a correnteza não é fácil. Não é fácil, irmãos. Porque você deixar a vida te levar, não enfrentando os processos, é muito fácil. É muito fácil. Agora você nadar contra a correnteza, que é o mundo, aqui está escrito, a correnteza, o rio ou o mar, ele é o mundo. A gente está dentro desse rio. E esse rio ele é violento. Ele não pede licença. Ele não é carinhoso. Muitas vezes as ondas são altas. Muitas vezes a velocidade da correnteza é enorme. E o mundo então representa aqui o rio. Eu e você somos aquela pessoa nadando contra a maré. E daí Deus me mostrava que veio um salva-vidas. E esse salva-vidas, ele é Jesus. Ele veio para salvar a minha e a sua vida. Mas como eu disse antes, você aceitou, você crê na palavra, foi batizado, você tem no passaporte a vida eterna. Mas você ainda está no rio. Você ainda vive na correnteza. Você ainda está no mundo. E no mundo tem aflição, tem batalha, tem desânimo, tem boleto. Mas Jesus, ele não fica só olhando. Ele manda uma boia. E essa boia está representada pela Bíblia, pela palavra dele. Irmãos, o grande segredo
o grande segredo da vida, Deus me revela, é você não soltar a boia. É você se agarrar na palavra de Deus com as duas mãos, abraçar ela, não deixar a Bíblia pegando poeira lá em cima do armário, não deixar a Bíblia para enfeitar o painel do carro. Se agarra na palavra de Deus, que é a verdade, porque só assim você não vai afundar, não vai cair no precipício. Só se agarrando na boia, que é a palavra de Deus, você entra no céu. Porque vão vir muitos processos na tua vida, e talvez esse processo que você está passando e não quer enfrentar, você está demorando a falar de Deus para outra pessoa através do teu milagre, porque depois da cura, depois da chuva, o sol vem, o processo passou, você sai mais forte, vitorioso, até você dar risada daquilo que você passou. Poxa, como pode que eu chorei tanto por isso? E aí você vai começar a cumprir o ID com aquilo que você passou pelo processo. Ai, foi tão duro, eu perdi um parente meu, foi tão pesado, eu estava com o meu casamento destruído, foi um processo doloroso, Deus me curou, e Deus vai permitir que pessoas entrem na tua vida, seja no teu trabalho, na tua vizinhança, para você falar desse processo que você passou. Não é de graça que você está passando isso. Tem pessoas que vão vir essa semana falar com você, que estão passando pela mesma coisa. Então, enfrente o processo. Enfrente o processo. Então, meus irmãos, o grande segredo da vida aqui no mundo é esse. A maré vem forte, e muitas vezes dentro do rio com a correnteza vai vir alguns galhos, vai vir muitas dificuldades, talvez doenças, talvez mágoas, muito desânimo. Mas você, firme na boia, na palavra de Deus, você não vai se afundar. Depois que você abraçou a boia, abraçou a palavra de Deus, você cria o hábito de leitura, de busca. Antes a gente estava ali no início do culto, se você nunca veio, tira um domingo por mês e venha participar da intercessão. Não dava vontade de parar. No início não é fácil, porque é como uma terra seca mesmo. Se dá uma chuvinha fraca, nem muda. Não tem aquele costume que a gente fala, deu uma chuva, mas nem baixou a poeira, nem molhou o asfalto. E muitas vezes a gente entra assim, passando num processo, num deserto, e às vezes a primeira, a segunda, a terceira vez você não vai sentir muita coisa, mas persista, continua. O segredo é ficar agarrado na boia, na palavra de Deus. E nessa boia, meus irmãos, você vai fazer o ID. Você vai cumprir aquilo que a gente está pregando durante esse mês. Operação Resgate. Você agarrado nessa boia, você, depois de passar por esses processos que você está enfrentando, já enfrentou e ainda vai enfrentar, você vai ter forças para esticar o braço. E as pessoas vão vir contra a maré, contra você. E você vai ter forças para estender a mão. Porque um dia, o nosso salva-vidas vai voltar. Entre as nuvens ele vai descer. A trombeta vai tocar. E vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. Imagina quão legal seria ele descendo e olhando a sua boia cheia de gente. Imagina quão bacana seria Jesus voltando, nosso salva-vidas, olhando para a nossa boia, e a gente enfrentou muitos processos, persistiu, ficou agarrado na palavra dele, e junto a gente trouxe outras pessoas que estavam indo para o precipício, que estavam indo para a morte eterna. Talvez pessoas que já participaram da nossa igreja, ou de outras igrejas, estão desviados, talvez pessoas que não conheciam a palavra de Deus.
viviam somente na religião, e você, agarrado naquela boia, esticando o seu braço, você resgatou essas pessoas. Jesus vai descer e Ele vai se alegrar tanto. Ele vai olhar para aquilo e vai dizer: o meu sangue valeu a pena, sangue derramado valeu a pena. Porque eu sei, irmão, que muitas vezes a gente não quer fazer muitas coisas. E você acha que Jesus, ele gostaria de ficar lá sendo pregado? Você acha que Jesus gostou de ficar sendo humilhado? Você acha que Jesus gostou de receber chicotadas? Você acha que Jesus gostou de descer do seu trono e se fazer carne para ser humilhado, cuspido por nós? Você acha que gostou? Ele não gostou. Então tem muitas coisas dentro do processo que a gente não vai gostar de fazer, mas a gente tem que fazer. A gente não pode largar a boia. Porque aqueles que gostam, aqueles que fazem somente aquilo que gostam são crianças. As crianças que fazem só o que gostam. E aqui eu não quero falar sobre o físico, mas sobre a tua maturidade espiritual. Talvez você já está há muitos anos dentro da igreja, já viu muitas palavras. Talvez você entrou agora. Mas você vai fazer muitas coisas nessa correnteza que você não vai gostar, que vai doer, que vai machucar. Mas é para você continuar ficando agarrado na boia. Tá, William, e essa caixa? Essa caixa aqui Deus me mostrou também, enquanto eu fazia essa palavra. Assim como eu falei o título, ferramenta exclusiva, Deus, Ele te chama como uma ferramenta exclusiva, irmão. Ele te chama para ganhar almas, resgatar aqueles que estão perdidos, como uma ferramenta exclusiva. E depois que o pecado entrou no mundo, depois que Eva e Adão foram lá e comeram do fruto, eles se tornaram ferramentas enferrujadas, por causa do pecado, dos maus costumes. Então talvez você está aqui hoje, ainda caminhando por caminhos que não alegram os olhos de Deus. Talvez você ainda está fazendo coisas que te afastam da presença de Deus, continua nos maus caminhos, com maus hábitos. E você está assim como uma ferramenta enferrujada. E você foi largado no mundo assim. Mas, meu querido, enfrente o processo que você está passando. E aqueles que ainda vão vir. Porque aquele sangue que a gente mostrou antes, ele faz de uma ferramenta assim, enferrujada, se tornar uma ferramenta nova. Limpa, restaurada, afiada, uma ferramenta alinhada. E essa ferramenta que somos eu e você, aqui nesse mundo, que fomos chamados com esse propósito, de resgatar pessoas, de espalhar o Evangelho. Porque muitas pessoas entram aqui e ficam muitos anos, não sabendo para que foram chamadas. Trocam de trabalho a cada 3, 4 meses, porque estão perdidas. Não se acharam profissionalmente, talvez não se acharam dentro de nenhuma igreja, troca de igreja como troca de roupa. Talvez a pessoa está perdida, William, eu nem sei o que é o que eu quero da minha vida, eu estou perdido. Você foi chamado como ferramenta exclusiva de Deus para resgate, para cumprir o ID, para resgatar pessoas. E como você vai fazer isso? Algumas pessoas vão ter alguns ministérios, que é trazer a palavra, que é o louvor, que é ajudar, auxiliar o culto de alguma maneira. Outras pessoas ainda vão ser usadas no seu trabalho. Essa profissão que você tem não é somente para ganhar dinheiro. Você vai atender clientes, colegas, aonde que você vai espalhar a palavra de Deus, aonde você vai esticar o braço e trazer para a tua boia.
Uma vez eu escutei que se a gente ainda sai da nossa casa para ir na padaria com a única intenção de comprar pão, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada do Evangelho. Essa profissão que você tem não é somente para ganhar dinheiro, sustentar a tua casa. Essa profissão que você tem serve para resgatar pessoas que estão perdidas, corações sangrando. Lá no seu trabalho, independente de qual cargo você exerça, você foi chamado para resgatar pessoas. Você foi chamado para curar pessoas. E daquela ferramenta enferrujada, auxiliar para ela se tornar uma ferramenta nova. Então, meu irmão, quando você sair de casa amanhã, não sei para onde você vai, a sua intenção deve estar em ganhar almas. Você está na fila de um banco, você tem a oportunidade de ganhar almas, de cumprir com o ID, você está lá no seu trabalho, você tem a oportunidade de falar com o irmão. Talvez essa semana você possa levar alguns convites do grupo de homens e entregar lá no teu trabalho para uma pessoa, não é difícil. Você convidar, irmão, nós vamos ter um grupo de homens essa semana, vai lá, eu gostaria que você fosse. Porque muitas vezes a nossa intenção está atrás de correr riquezas, acumular riquezas terrenas, correr atrás do vento, e está errado. Por isso que a gente anda tão frustrado, por isso que a gente anda alimentando essa semente da comparação, porque a gente esqueceu do ID, porque a gente está mais preocupado em comprar um carro melhor que o nosso vizinho, a gente está mais preocupado, em vez de vir para a intercessão meia hora antes, 2 horas antes do culto, está mais preocupado em escolher a roupa. Por isso que a gente anda tão frustrado. Você foi chamado como uma ferramenta exclusiva. E quando eu falo exclusiva, é que não tem comparação. Umas pessoas vão ser chave de boca. Outras pessoas vão ser um pincel. Outras pessoas ainda vão ser uma chave Phillips. Alguns vão ser chamados para trazer a palavra, pregar. Alguns vão ser chamados para ministrar o louvor. Uns vão ser chamados para ser líderes. Outros vão ser chamados para auxiliar, trabalhar no secreto, na oração, na intercessão. Mas você é exclusivo. Deus te chamou com uma função exclusiva. Não fique se comparando, irmão. Porque essa comparação é que nos mata. Porque muitas vezes Deus te chamou para ser uma chave de fenda e você fica olhando o irmão e quer ser uma chave de boca. E aí você não está vivendo a plenitude de Deus porque você não está cumprindo o seu propósito. Você está querendo pintar a casa com uma chave de fenda. E muitas vezes isso acontece porque a gente foge dos nossos processos. O grande segredo da vida, que fique gravado para você, irmãos. Talvez você vai esquecer dessa mensagem amanhã ou vai levar para sempre. O grande segredo dessa vida, o grande segredo de estar nessa corrente, nessa água, nesse rio, é suportar o processo. Porque um dia o nosso salva-vida vai voltar. Ele vai voltar e vai nos levar. Se preocupe em encher a sua boia de pessoas. Comece a pedir de forma, a palavra fala que muitos pedem e não recebem porque pedem pelo seu próprio prazer, pedem de forma errada. Comece a pensar assim, Deus, eu gostaria, eu te agradeço por essa casa, eu gostaria uma maior, porque eu queria botar uma célula aqui dentro, não cabe 15 pessoas dentro dessa casa. Me dá uma casa maior para mim fazer isso, e daí muitas vezes a pessoa ganha e não quer que suje a casa. Pensa assim, hoje eu tenho um carrinho popular, mas eu gostaria de ter uma caminhoneta para subir com os irmãos para o monte. Começa a pedir assim, as tuas bênçãos, os bens materiais para usar na obra de Deus. Porque nada nosso, somos mordomos das riquezas de Deus. Então começa a pedir de forma correta, que agrega na obra de Deus. Amém, irmãos? Então não se compare. Saia com essa palavra.
Não se compare com o irmão do lado. Não deixe o inimigo contar essas mentiras no teu ouvido. Enfrente os processos da vida, porque tem dias que o rio vai se acalmar. É o dia que você vai poder comemorar a vitória de uma bênção num carro, de uma casa. Você passou num concurso, você foi curado, você vai poder comemorar. Não é só tristeza, Deus quer que você coma do melhor dessa terra. Você vai ter momentos de alegria. A água muitas vezes vai estar calma, mas não se esqueça que logo vai vir uma tempestade e vai agitar a água novamente. Então não larga da boia. Não larga da boia. Porque vai vir muitas tempestades, muitos processos. E o segredo é não largar da boia. Amém, irmãos? Agarra a palavra de Deus com toda a tua força. Você é uma ferramenta que vai resgatar muitas outras ferramentas. Não fuja do processo. Deus é contigo. Assim como eu iniciei, eu quero finalizar. Você serve, você foi criado e você tem a oportunidade hoje de ser chamado de filho de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Para Ele nada é impossível. Esse deserto que você está passando é pequeno aos olhos de Deus. Essa doença que você está passando, ela é minúscula perante ao poder de Deus. Amém? Então, meus irmãos, antes de eu entregar a palavra, vou fazer uma breve oração por mim, por você, para que a gente possa, se de alguma forma ou outra nos desviamos do caminho, voltar para o caminho de Deus. Se de alguma forma ou outra você tirou os seus olhos do teu alvo, que é Cristo Jesus, você volte a fazer isso hoje. Porque muitas vezes o inimigo vai querer jogar sementes, vai querer ofuscar a tua visão, desviar a tua atenção na comparação, nos processos dolorosos. Mas hoje Deus, Ele te chama e te lembra, você é minha ferramenta exclusiva e serve de resgate. Amém? Então feche teus olhos, pode ser sentado mesmo. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque todos nós precisamos dessa oração. Porque somos de carne e osso, todo mundo tem falha, defeito. A gente passa pela mesma coisa, irmão. Se não é hoje e amanhã, a gente vai passar. Então entrega. Se hoje você está com ferrugem aí nessa ferramenta, entrega para Deus. Talvez você voltou a fazer uns maus hábitos, entrega para Deus. Talvez você está andando por caminhos que não alegram a Deus, entrega para Ele nessa noite, porque Ele quer te limpar, restaurar. A retífica de uma ferramenta, ela não é mansa, ela é dolorida. Então entrega nas mãos de Deus, confia na palavra dEle e enfrenta esse processo. Sim, Deus, sim, Pai, Senhor Jesus, com muita alegria, Senhor, mais alegria do que quando entramos. Estamos aqui, Senhor, nos despedindo, meu Pai, em seguida deste culto, com mais alegria ainda, porque hoje a nossa fé foi aumentada mediante a Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, hoje o Senhor nos traz à memória que somos ferramentas exclusivas e fomos chamados para resgatar outras ferramentas que estão se perdendo. Pai, restaura essa ferramenta que aqui está. Restaura, Senhor Jesus, a minha vida. Talvez tem ferrugem, talvez está torta, talvez está desafiada. Então, Senhor Jesus, limpa, restaura, afia, Senhor Jesus, essa ferramenta. E que a gente possa continuar, Senhor, firme na Tua palavra. É assim que eu te peço e eu já te agradeço, pois eu sei que o Senhor está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.